Olá a todos que nos acompanham no Jornal Atos. Eu tenho uma notícia bem legal para vocês. Nesse próximo final de semana, no sábado e domingo, o Teatro Teresa Dávila, em Lorena, vai receber a peça Quem Vai Ficar com Juca. Ela conta a história de um casal que está ali em processo de separação e decisão de quem vai ficar com o cachorrinho, né? O filhinho de quatro patas. Enquanto isso, Juca, o cachorrinho, tenta impedir essa separação de qualquer jeito. Para falar sobre isso, nada menos do que Ellen Roche, uma das atrizes principais que atua juntamente com o Guilherme Quelucci e o André Kirmair. Ellen, muito obrigada por estar participando da entrevista aqui com a gente. Você pode contar um pouquinho mais sobre essa história? Ai, Jéssica, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, essa história é inusitada, né? Porque, a princípio, quando me convidaram para fazer o espetáculo, foi um espetáculo que eu li e me encantei pela história. Nosso maior desafio era quem vai ficar com o Juca, primeiro. Segundo, é um ator que vai fazer o cachorro, né? Então, assim, a gente estava muito receoso de que isso funcionasse sem virar um teatro infantil. A temática da peça é muito maravilhosa, eu sou suspeita para falar, porque ela fala sobre relacionamentos, sobre a falta de comunicação nos dias atuais, porque a gente está muito próximo, né? Está muito conectado, mas a gente nunca esteve tão distantes, né? E a crise no relacionamento e o amor incondicional pelos pets. Então, a história é de um casal que está em crise, rumando para uma iminente separação, brigando à beça, só que eles têm em comum um cachorro caramelo, que ele não gosta de ser chamado de vira-lata, que é o Juca, e aí que começa toda a história e a briga pela guarda do cachorro. Que interessante. E o público para essa peça? É um público mais infantil, jovem, é mais abrangente? Como que é? Ele abrange a família toda, né? Porque é uma peça a partir de 12 anos, né? Só que é uma peça leve para toda a família. Não é teatro infantil, é um teatro que faz a gente refletir, principalmente sobre relacionamentos, né? Sobre o que seu cachorro te falaria caso ele falasse, né? O que o cachorro pensa? O cachorro acompanha a gente 24 horas do dia, praticamente. Ele né? Quando a gente não sai para trabalhar, a gente está em casa com o cachorro, quem tem pet. Então, assim, o que o cachorro, se ele pudesse te dar um conselho, que conselho ele te daria? E é interessante, porque essa peça abrange todos os públicos, fala sobre empoderamento feminino, sobre a inversão de papéis, e sobre essa falta de comunicação que existe nos dias atuais. Que interessante. Uma coisa muito legal também que eu percebi em relação a esse tema que vocês vão abordar na peça, é que antes a gente se falava, quando falava em separação, a gente falava em divisão de bens, heranças e coisa e tal. Mas agora a gente tá falando também sobre com quem vai ficar o cachorro, né? Ele se tornou um membro da família e faz parte ali também do processo de separação. Como que a peça trata isso? Então, o cachorro é o nosso protagonista, né? O André Kirmair faz muito bem, o Guilherme Quelucci também, eles são atores fantásticos. Eu estou muito feliz de estar dividindo esse trabalho com eles. E realmente, o grande protagonista é o cachorro, porque fala sobre. É interessante, vou poder dar um spoilerzinho da peça para vocês. O que acontece? Em determinado. Augusta Menezes é minha personagem, ela é uma cientista, uma epidemiologista super racional, pragmática, e ela tem um relacionamento com o Otávio Miranda, que é um ator que sofreu os efeitos da pandemia, né? Então ele ficou desempregado, ficou numa fase difícil, e os dois se relacionam, né? E os dois têm em comum o Juca. E quando começa essa discussão, a gente começa a levantar temas muito fortes, que realmente é o empoderamento feminino, essa inversão de papéis da mulher tomar conta da casa, né? E assim, só que os dois não conseguem tomar
conta nem das próprias vidas, sabe? Eles não conseguem chegar num consenso. Então, em determinado momento da peça, o Juca começa a falar. E aí ele começa, na verdade, vira o psicanalista dos dois e de repente ele vira um juiz também para determinar quem ficará, né, com a guarda do Juca. Então, assim, é muito interessante. Que legal isso. Eu adorei, né? Eu falo com minha cachorra direto, é como se fosse minha psicanalista também. Ah, eles nos ouvem muito bem, né? Com certeza. Eu tenho o Chico aqui, que tá aqui do meu lado, é o meu filhote de 4 patas. Olha, eu acho que, assim, todo mundo que ama cachorro, ama bicho em geral, vai se identificar, porque a peça traz muitas informações sobre os nossos cachorros, nossos bichinhos. E também, a gente, hoje em dia, eu falo que eu sou mãe bichológica, né? Ele tá aqui do meu lado, vou mostrar pra vocês, só um minutinho. Vem cá. Vem cá, Chico, olha aqui, dá um oi. Olá. Ai, que fofinho. Ele tá aqui só observando. Ele foi meu laboratório, sabia? Ai, mesmo? A gente fez laboratório com ele. No processo de estudo pra peça, assim, então você teve bastante contato com o seu bichinho. Eu tive bastante. Eu acho que a gente é interessante pra gente poder. Eu falo que a vida imita a arte ou a arte imita a vida, né? E eu tô vivendo um momento assim muito especial. Que é isso, eu sou mãe de pet, né? E eu tô nessa fase, né? Do Chico aqui, de cuidar dele. E quando veio essa peça, eu achei muito interessante, porque os pets, como você disse, nosso pet é o nosso terapeuta, né? Ele faz a gente se reconectar com a gente mesmo sem se comunicar, se comunicando à maneira dele. E é muito interessante, porque esse espetáculo ele faz as pessoas refletirem e se reconectarem, começarem a ver a vida com os olhos do cachorro. E a felicidade, às vezes, não está nas coisas tão complexas, né? Nos nossos problemas, problema todo mundo tem, mas às vezes o olhar de um cachorro traz uma simplicidade e mostra que a vida é muito, muito mais prazerosa e muito mais simples que a gente imagina. É verdade, que bonito isso. A peça fala bastante sobre relacionamento, né? E a gente tem um relacionamento no próprio elenco, entre você e o Guilherme. Como que foi? Foi mais fácil pra estar contracenando por vocês já terem uma relação mais de familiaridade? Como que foi esse processo? Olha, eu acho que, assim, claro que química, tem muito ator que faz par romântico, mas às vezes não tem química, né? Um com o outro. E a gente já tem essa química, isso facilita bastante. Só que é mais desafiador, sabia? Do que. Porque é muito prazeroso trabalhar com ele, mas a gente define bem os papéis, sabe? Uma coisa é quando a gente está em casa, que é mais fácil, porque a gente estuda o texto juntos, né? A gente fez laboratório com o Chico, então é tudo muito mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é difícil para a gente poder. A gente tem que separar bem isso no palco. E aí, lá no palco, a gente abre as portas e somos Augusta Menezes e Otávio Miranda. Ai, mas que legal. Voltando aqui um pouquinho pra nossa cidade, pra Lorena, vocês vão trabalhar aqui em parceria com o Caio de Andrade, né, como produtor local. Explica pra mim como que funciona esse trabalho. Vocês estão fazendo essas parcerias com produtores locais, com pessoas das próprias cidades pra estar ajudando vocês em toda essa turnê da peça? Como que tá acontecendo? Sim, eu adoro Caio, né? A gente, se eu não me engano, estive aí em Lorena em 2015 ou 2016 com Loucas por Eles, um outro espetáculo. E ele já é um grande parceiro, né, da Mesa 2 Produções, que eu tô tendo a felicidade de trabalhar. E a gente está fazendo parceria, assim, com os produtores locais. A gente agora tem uma turnê, né? Então, fizemos agora em Curitiba, que foi um sucesso, Balneário Camboriú. Temos Lorena pela frente, Belo Horizonte, várias cidades. E é claro que a produção local nos ajuda muito. Que legal, Ellen.
A peça fala sobre pandemia, e eu queria fazer uma pergunta aqui também sobre pandemia. O ano que a gente está, 2023, é o ano onde as atividades foram retomadas completamente, principalmente as atividades artísticas. Como que foi nesse processo? Como é o cenário depois dessa retomada para o seu ramo, para o ramo da arte, do teatro? Eu acho fantástico. A gente está dando um respiro aliviado, né? Graças a Deus tudo passou. Foi difícil pra caramba, mas nada como a arte para nos salvar, né? Durante a pandemia e agora pós-pandemia, que a gente pode estar próximo. E eu com a sorte maravilhosa de poder fazer teatro e sentir de perto essa magia, né? Essa magia do público, essa troca que o público nos dá, essa energia, essa troca de energia. Então, eu estou muito feliz de poder estar retomando em 2023, né? Porque eu fiz Tô de Graça o ano passado. Durante a pandemia, a gente gravou a escolinha, ficamos confinados. Eu fui fazer a escolinha do professor Raimundo, né? Então, ficamos confinados. Eu, graças a Deus, não parei. Quer dizer, parei durante um período, né? Mas agora com o teatro eu fico muito feliz e eu espero que todo o público vá assistir. E eu estou sentindo uma diferença muito grande agora. Graças a Deus a gente está tendo plateia, tendo público, vendo os teatros lotarem. Isso é muito gratificante. Que legal. Então, para a gente encerrar, faz uma chamadinha para nossa peça aqui em Lorena. Ah, gente, não percam esse espetáculo, que é um espetáculo do coração para a família toda. Se emocionar, se divertir com a gente, ver essa história desse casal em crise. Quem tem um relacionamento vai se identificar, quem tem um pet vai se identificar. E se você não tem nenhum dos dois, vá para se reconectar com você e ver as coisas mais lindas da vida, que são as coisas mais simples. Dia 12 e 13 de agosto, em Lorena, no Teatro Teresa d'Ávila. Eu espero todos vocês. Isso mesmo. Só lembrando aqui, então, no dia 12, a peça vai ser às 8 horas da noite. E no dia 13 vai ser às 7 horas da noite no Teatro Teresa d'Ávila. E para você que está acompanhando a gente e quiser comprar os ingressos, você pode comprar diretamente na bilheteria do teatro ou pelo site Mega Bilheteria. Ellen, muito obrigada pela essa entrevista, por essa conversa. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, querida. Um beijo para todos vocês. E no fim de semana estarei aí. A gente te espera.